Olá, povo de Deus, a paz de Cristo a todos, aqui é o Felipe. Bem, a infalibilidade papal é sem dúvida um dos dogmas católicos mais distorcidos pelos protestantes. Na verdade, a grande maioria dos dogmas católicos eles distorcem, né? E esse é, digamos assim, um dos grandes defeitos da apologética protestante. Ou seja, eles distorcem a doutrina, eles batem em espantalhos, não atacam aquilo que realmente a Igreja Católica ensina, mas o que supõe que ensina. Né? Alguns o fazem por ignorância, né? Porque não conhecem a doutrina, se deixam levar pelo que escutam de pastores, de outros protestantes. Outros o fazem por desonestidade mesmo, porque o espantalho você consegue refutar, mas a doutrina católica não. Então é muito melhor bater no espantalho. E hoje, eu vim trazer mais um caso desse, né? Um protestante que foi tentar refutar o dogma da infalibilidade papal, só que o cara só bateu no espantalho. E aqui é um caso que dá para ver pelo artigo do Cidadão, tem um misto assim, de desonestidade intelectual e burrice. Por quê? Desonestidade intelectual, por quê? Porque dá para ver pelo artigo dele que o cara sabe que tá batendo no espantalho. Vou mostrar. Dá pra ver. Ele sabe que tá batendo no espantalho. Ele sabe que o que ele está contestando não é a infalibilidade papal. E o segundo, e burrice por quê? Porque no artigo dele ele mostra que sabe que está batendo no espantalho. Ele mostra que está batendo no espantalho. Né? Sim, não é preciso ser um grande entendedor da doutrina católica para perceber isso. Basta você fazer uma leitura atenta do artigo do cidadão e você vai perceber que ele sabe que está batendo no espantalho. Ele mostra, né, que está batendo no espantalho. E o que ele está contestando ali não é a doutrina da infalibilidade papal, mas um espantalho. Né? Então, tem mais uma, deixa eu mudar aqui a cena para a gente poder começar. Aqui, esse é o artigo que eu vou refutar, né? Eu vi esse artigo, né? Eu estava fazendo umas pesquisas sobre o assunto, infalibilidade papal, me deparei com esse artigo. O título é Catolicismo, Infalibilidade Papal. É de um protestante, é um site protestante. Eu vou deixar o link desse artigo na descrição para quem quiser ler. O artigo é pequeno, mas, como eu disse, o cidadão sabe que está batendo espantalho e ele mostra que sabe que está batendo espantalho. Por quê? Porque logo de cara, ele começa assim, ó. O Papa, infalível. De acordo com a doutrina católica, o Papa é infalível em matéria de doutrina, fé e moral. E ele cita o catecismo, explicando a infalibilidade papal. Para manter a igreja na pureza da fé, transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação na sua própria infalibilidade. Ele que é a verdade. Pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus, que atém indefectivamente a fé sob a guia do magistério vivo da igreja. É o parágrafo 889 do Catecismo da Igreja Católica. Página 255, né? Aqui, ó. O Catecismo reafirma a mesma crença desta maneira. Goza desta infalibilidade o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, o posto do seu cargo quando, na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis, ou seja, fazendo uso da autoridade petrina, encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama por um ato definitivo, ou seja, obrigando os católicos a crerem, a aceitarem a doutrina, um ponto de doutrina que concerne a fé e os costumes, doutrina de fé e moral. Né? Ele fala para todos os fiéis, né? Pastor e doutor supremo de todos os fiéis. Esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. Estou vendo na página 255, acho que é do Catecismo Amarelo, né? E no parágrafo 891. Enfim, não sei se é do Catecismo Amarelo, mas é da versão que ele citou aí. Não sei qual a versão que ele citou, mas enfim. Se é dessa versão da capa amarela. Não sei se é da versão da capa amarela. Mas é da versão que ele citou. Mas os parágrafos, os parágrafos, né? 889 e 891. Dá para perceber logo de cara que o cidadão sabe qual é o conceito de infalibilidade papal. Ele citou os parágrafos do catecismo, então supõe-se que ele leu, né? O que ele citou. Supõe-se que ele leu, né? E supõe que ele leu. Observa que o cidadão, ele diz aqui, ó, o Papa é infalível em matéria de doutrina, fé e moral. Ele cita o catecismo que afirma que Cristo conferiu à igreja uma participação na infalibilidade, né? E que pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus, ele segue indefectivamente a fé, né? Que é Cristo deu a infalibilidade à igreja para manter a pureza da fé. E logo em seguida, no outro parágrafo que ele cita, vai explicar a infalibilidade do Papa. E fala que o Papa é infalível, como diz a doutrina católica, quando fala ex cathedra, define uma doutrina sobre fé e moral, com autoridade, sua suprema autoridade apostólica, um pastor e doutor de todos os cristãos, para toda a igreja. Né?
Observa que esses parágrafos deixam claro que a infalibilidade do Papa é do seu ensino ex cátedra, quando define uma verdade de fé, de moral, para todos os católicos aceitarem. Então o cidadão sabe, dá para ver que ele sabe qual é o conceito de infalibilidade papal. Agora, quando ele vai refutar, observa os argumentos que ele vai usar. A gente vai ver que ele está batendo no espantalho. Ele sabe que está batendo no espantalho e bate no espantalho. Ele conhece a doutrina católica, mas bate em espantalho aqui, ó. Infelizmente, esta doutrina é nada menos que outra tradição dos homens, é mesmo? A qual contradiz a Escritura. Ele diz que contradiz a Escritura. Agora, observe os versículos que ele vai usar para tentar provar que contradiz a Escritura. A Bíblia declara que todos os homens são pecadores. Já começa aqui, o espantalho. Eu queria saber o que todos os homens serem pecadores tem a ver com a infalibilidade papal. Né, o cidadão já mostrou, o próprio cidadão mostrou o catecismo explicando que a infalibilidade papal e a infalibilidade da igreja diz respeito ao ensino das verdades de fé e moral. Não tem nada a ver com comportamento. Não tem nada a ver com o Papa nunca pecar. O próprio parágrafo que ele citou do catecismo mostra que a infalibilidade do Papa é quando define doutrina sobre fé e moral. Em nenhum momento diz que Papa não peca. E o cidadão vem dizer que não, essa infalibilidade papal é contrária à Bíblia, porque a Bíblia diz que todos são pecadores. O que todos serem pecadores tem a ver com a infalibilidade papal ao ensinar a igreja? Nada a ver, né? Continua, ninguém é perfeito nem infalível em coisa alguma. Aí olha os versículos que ele cita para sustentar. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:10. Como está escrito, não há justo, não, nem sequer um. Esses versículos também são muito usados por eles para tentar negar o dogma da Imaculada Conceição, né? Só que não nega. Eu não vou entrar nessa questão aqui, porque o assunto aqui não é Imaculada Conceição. Né? Mas, né, tá vendo que eu já fiz aqui no canal um vídeo sobre esse assunto, né? Mostrando por que esse capítulo 3 de Romanos, esses versículos não se opõem ao dogma da Imaculada Conceição. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser assistir, né? Então, eu não vou entrar nessa questão, né, nesses versículos quanto ao dogma da Imaculada Conceição, mas logo de cara você vê que usar esses versículos ele está batendo no espantalho, né? Logo de cara você percebe isso. Né? Por quê? Porque o versículo está falando de pecado. Todos pecaram. Não há nenhum justo. Ele está falando de pecabilidade das pessoas, não de falibilidade no ensino. É outra coisa que o versículo está falando. Então, como eu disse, o cidadão bateu no espantalho. Né? Aqui, ó. Outro versículo que coloca. Note que você não leu ninguém, exceto o Papa. Jesus é a única pessoa infalível que já existiu. Olha o versículo cita. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não cometeu pecado, Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós. Novamente, o versículo fala de pecabilidade. Fala de, no caso aqui, da impecabilidade de Jesus. Ele nunca pecou. Não está falando de que só Jesus é infalível em questão de ensino. Não ensinar a doutrina. Ou seja, esses 3 versículos que ele citou logo de cara. Você não precisa fazer muito esforço. Logo de cara você percebe que não refuta nada, né? O dogma da infalibilidade papal. Porque os parágrafos que ele coloca do catecismo mostram que o dogma diz respeito ao fato de o Papa não errar quando proclama uma doutrina em matéria de fé e moral. Não é? E os versículos que o cidadão apresenta falam de pecabilidade, de questão de pecado. Os 2 primeiros de pecabilidade. Todos pecaram. E pecado é uma lei universal. Agora, o terceiro fala que Jesus nunca pecou. Nem dele está falando que só Jesus é infalível ao ensinar em matéria de fé e moral. O Papa não é infalível, não está dizendo isso. Então, o protestante bateu o espantalho. Né? Como dá para ver. O protestante bateu o espantalho. Então, logo de cara você percebe isso. Continuando, o artigo assim. Também outros católicos são infalíveis, e assim.
O catecismo ainda afirma que outros líderes católicos também atingiram o estado de infalibilidade. Parágrafo 890. O ofício pastoral do magistério está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar esse serviço, Cristo dotou os pastores do carisma da infalibilidade em matéria de fé e dos costumes. A infalibilidade do magistério dos pastores se estende a todos os elementos da doutrina, incluindo a moral. Sem esses elementos, as verdades salutares da fé não podem ser guardadas, expostas ou observadas. Parágrafo 2051. Então, a infalibilidade do magistério, né, quando define também. O magistério também é falível quando define doutrina, fé e moral, referente à fé e moral. Doutrina. Em matéria de fé e moral. É importante compreender que não foi Deus quem declarou essa gente infalível. Seria mesmo? Eu vou mostrar que foi o próprio Deus que disse que a igreja é infalível. Né? Mas foram homens pecadores que declararam, nossa, as escrituras estão cheias de homens pecadores. Mesmo aqueles que Deus usou, a maioria era gente pecadora. Tá. Novamente eu pergunto, o que o fato de serem pecadores tem a ver com infalibilidade no ensino? Porque esses trechos do catecismo que ele cita falam de explica a infalibilidade, diz que a infalibilidade é no ensino. No ensino da doutrina. Nenhum deles fala que é em comportamento. Nenhum deles fala de impecabilidade. Não, eles falam de infalibilidade, que é outra coisa. Eles não estão falando que o Papa, que os bispos que tem gente que não peca, não. Eles não erram no ensino. O Papa e o Sagrado Magistério da Igreja não erram no ensino da doutrina da fé e da moral, pelo amor de Deus. Ela tá batendo espantalho o tempo todo aqui, né? Deus se refere ao rei Davi como um homem segundo o seu coração. Atos 3:22. Mesmo sendo Davi um assassino adúltero, dentre outras coisas. Tá. O que ele ter sido assassino adúltero tem a ver com infalibilidade no ensino? Também tivemos papas que cometeram pecados terríveis. Vídeo o Papa Alexandre VI, talvez o pior papa da história da igreja. Então, infalibilidade não tem nada a ver com o fato de não pecar. Não pecar não tem nada a ver com não pecar. Então, o cara está citando exemplos de pecadores, pessoas que pecaram, não prova que não existe, que o Papa não é infalível no seu ensino. Porque uma coisa tem nada a ver com a outra, né? A pecabilidade de alguém não tem nada a ver com a infalibilidade. Ele continua. O apóstolo Paulo e todos os demais apóstolos eram pecadores. Paulo fala de si mesmo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Novamente. Sim, eles eram pecadores, mas eu pergunto o que tem a ver eles serem pecadores, o que tem a ver a pecabilidade deles com infalibilidade em ensino doutrinário. Né? Novamente. O cara quer refutar a infalibilidade papal, mas usa argumento que não tem nada a ver. Ele bate numa coisa que não tem nada a ver com a infalibilidade papal. Ele sabe que a infalibilidade papal não tem nada a ver com impecabilidade. O cara tá batendo numa suposta impecabilidade do Papa e do Sagrado Magistério. Não. Do Papa e dos bispos da igreja. Não, mas o cara tá batendo uma coisa que não existe. Sendo que, como deu pra ver no início do texto dele, ele sabe que, não é, que a infalibilidade não é impecabilidade. Ele sabe disso. Ele citou os parágrafos do catecismo que explicam a infalibilidade. Ele sabe. Ele tá batendo esse batalha. Ninguém na escritura, com exceção de Jesus, é infalível. Até agora o cidadão só mostrou textos que falam de impecabilidade de pessoas. Não mostrou nenhum que fala que todos são falíveis no ensino em matéria de fé moral. Até porque, para você afirmar que não existe ninguém falível em ensino de fé moral, você vai ter que negar a Bíblia. Pôr em dúvida, no mínimo colocar em dúvida a Bíblia. Por quê? Ora, se não existe nenhuma pessoa infalível em matéria de fé moral, então por que você confia na Bíblia? Quem te garante que a Bíblia, que os autores sagrados da Bíblia foram infalíveis em matéria de fé moral? Vai ter que negar a infalibilidade dos autores sagrados. Ah, mas eles foram inspirados por Deus, o protestante vai dizer. Sim. Sim. Só que quem te garante que eles foram inspirados por Deus? De qualquer modo, eram seres humanos. Tinham infalibilidade pelo poder de Deus. É a mesma coisa. O Papa, quando ele define uma doutrina, a igreja, quando define doutrina, tem infalibilidade no seu ensino por um dom de Deus. Não é pela própria pessoa do Papa, né? Não. Os bispos reunidos em concílio são por causa das suas próprias pessoas que têm infalibilidade.
mas por um dom de Deus, não é? Agora, é a mesma coisa. É a mesma coisa os autores sagrados. Com a diferença óbvia, né? Que os autores sagrados estavam inspirados por Deus, receberam revelação de Deus, né? O que escrever, sobre o que deveriam escrever. Já o Papa e o Magistério não receberam revelação de Deus, apenas assistência contra o erro. Mas de qualquer modo é pelo dom de Deus, né? Uma assistência divina. Se você afirmar, seguir a lógica do cidadão de que ninguém, nenhum ser humano é infalível em matéria de. Ao ensinar em matéria de fé e moral, você vai ter que negar a inerrância bíblica em matéria de fé e moral. Vai ter que dizer que a Bíblia pode estar errada. Ah, mas a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, como o protestante pode dizer, novamente. E quem garante isso? Quem garante? Ah, alguns livros da Bíblia, a Bíblia e alguns romanos afirmam assim. Mas quem garante que não mentiu? Cara, o fato de um livro da Bíblia, de um autor bíblico se dizer inspirado, não quer dizer que ele realmente seja. Ele pode estar mentindo. Se eu pegar um papel e escrever, escrever o texto, colocar esse texto foi inspirado por Deus, quer dizer que foi realmente inspirado por Deus? Não. Isso não vai, o fato de eu escrever não vai tornar inspirado por Deus. Então, o fato de o cara dizer na obra dele que ele está sob inspiração divina, não quer dizer que ele estava sob inspiração divina. São João, por exemplo, quando escreve o Apocalipse, ele começa dizendo que aquilo é a revelação de Jesus Cristo. Eu diria que é o único livro da Bíblia que se diz inspirado por Deus. Um dos únicos, né? Só que foi um dos que mais deu trabalho para entrar no cano bíblico. Né? Basicamente só foi universalmente aceito como inspirado quando a igreja definiu o cano no final do século IV. Cara, para você confiar que a Bíblia é infalível, que o cano que você segue é o cano correto, você necessariamente tem que confiar na infalibilidade da igreja que definiu esse cano. Quem definiu o cano bíblico foi a igreja. Se você disser que a igreja que definiu o cano não é infalível, você põe em dúvida a certeza do cano que você segue. Né? Ah, se a igreja que definiu, né, o cano de 27 livros do Novo Testamento não é infalível, então o que te garante que os 27 livros que você segue, os 27 livros do Novo Testamento que você tem na sua Bíblia, estão corretos? São realmente esses livros? Quem te garante que esse é o cano correto? Entende? Então, a infalibilidade é uma questão lógica. Negar a infalibilidade é pôr em dúvida a própria Bíblia. A infalibilidade da igreja. Está colocando em dúvida a própria Bíblia. Né? E outra, o protestante diz que tenta negar que o Papa seja infalível. Mas ao mesmo tempo ele esquece que São Pedro, que para nós foi o primeiro Papa, Deus o fez infalível em pelo menos duas situações. Quando ele escreveu a primeira e a segunda carta de que estão na Bíblia. Ou será que o protestante vai dizer que aquelas cartas são falíveis? Eu acho que não. Né? Se o protestante concorda, acredita que a primeira e a segunda carta de São Pedro que tem na Bíblia são cartas infalíveis na matéria de fé moral, o protestante vai ter que crer, é obrigado a crer, que Deus fez Pedro infalível em pelo menos duas situações. Agora, se Deus foi capaz de tornar Pedro infalível nessas situações, ele pode tornar os sucessores de Pedro infalíveis em outras situações. Não pode? Se Deus foi capaz de fazer Pedro infalível quando escreveu essas cartas, por que não seria capaz de fazer Pedro infalível em outras situações? E de fazer também os sucessores de Pedro infalíveis em outras situações. É verdade? Por que Deus não seria capaz de fazer isso? Ele é capaz, ele é Deus. Assim como os outros autores da Bíblia, se Deus foi capaz de tornar aqueles homens infalíveis quando escreveram inspirados por Deus, se mesmo Deus pode fazer com que outros homens sejam infalíveis para ler e interpretar a Escritura. Não é verdade? Mesmo Deus que fez homens serem infalíveis a escrever, pode fazer com que outros homens sejam infalíveis ao ler e interpretar. Né? E isso é uma questão lógica, porque Deus garante a infalibilidade só quando aquilo foi escrito, não garante a infalibilidade na interpretação. Se ele tornou homens infalíveis para escrever, ele precisaria também tornar homens infalíveis para ler e interpretar. Do contrário, nenhuma interpretação da Bíblia é 100% confiável. Se você negar a infalibilidade da igreja, então você não vai ter nenhuma interpretação da Bíblia que seja 100% confiável. Vai ter que duvidar de todas, enfim. Então nunca vai ter como ter certeza de que uma determinada interpretação bíblica realmente está correta. Agora, se Cristo deu a infalibilidade à igreja para interpretar a Bíblia, então quando você vê a interpretação da igreja, você pode ter certeza que aquela interpretação está correta. Né? Mais pergunta. Além de serem inescriturísticas, será? Eu vou mostrar aqui não. Essas doutrinas tão abrangentes levantam outras questões que você terá de responder sozinho. Quando o Papa e os outros líderes católicos que dizem infalível discordam da palavra de Deus, então Deus deve estar errado. Você está de acordo com isso? Primeiro,
Nunca o Papa e, outro, e os bispos da Igreja Católica quando reunidos em concílio, ensinaram, definiram dogmaticamente algo contra o que está na Bíblia. No máximo, definiram algo contra uma interpretação protestante da Bíblia. Mas contra o que está escrito na Bíblia, não. Definiram contra uma interpretação protestante. Mas a interpretação protestante não é o que está na Bíblia. Contra o que está na Bíblia, não. O protestante precisa provar que eles definiram algo contra o que está escrito na Bíblia. Em algum momento. Não tem. Não, eles definiram algo contra a interpretação protestante. Contra alguma interpretação. Vai contra interpretações protestantes. É uma pergunta que não tem nem razão de se fazer. Por que a Igreja Católica diz que quer que você acredite que o Papa e os outros líderes católicos são infalíveis? Não será para levar os membros a maior escravidão e obediência à Igreja Católica? Não. Cara, por que será? Por que a gente tem que acreditar que a Igreja Católica, o magistério, Papa e Sagrado Magistério são infalíveis ao ensinar? Ué. Para que a gente tenha certeza daquilo que a Igreja ensina. Certeza da interpretação correta da Bíblia. Não é? Para que a gente tenha certeza que a Bíblia que a gente está seguindo é correta, o cano correto. Se essa igreja que definiu a Bíblia não tem falabilidade, que garantia eu posso ter que o cano bíblico que eu sigo está correto? Entendeu? Ou seja, a certeza da infalibilidade da Bíblia, né? A certeza quanto ao cano que eu estou seguindo, de que ele é correto, depende de eu acreditar na infalibilidade da igreja. Não tem como você afirmar com plena certeza que a sua Bíblia é inspirada por Deus e o cano que você segue é o correto, se você não confiar na infalibilidade da igreja que determinou essas coisas. Não tem como, é impossível. Né? Porque a Bíblia não caiu do céu. Né? Como diz o padre Paulo Ricardo, a Bíblia não caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. Não, a igreja que definiu o cano, a igreja que definiu, bateu martelo, definindo o que é inspirado e o que não é. Né? Onde foi que outros homens falíveis obtiveram autoridade para declarar outros homens como infalíveis? Onde, quer saber? Onde outros homens falíveis tinham autoridade para declarar que outros homens eram infalíveis? Por exemplo, quando escreveram a Bíblia. Não eram homens falíveis declarando de forma infalível ali? Por exemplo, quando escreve a Bíblia, quando São João escreve lá Jesus prometendo o Espírito Santo para ensinar a verdade aos apóstolos, sucessores. Quando São Mateus escreve lá a Bíblia, registrando Jesus dizendo que as portas do inferno nunca iriam prevalecer contra a igreja, dando o poder das chaves a Pedro para ligar e desligar. O que ligar na terra vai ser ligado no céu, o que desligar na terra será ligado no céu. E poder também aos apóstolos em comunhão com Pedro. Quando São Mateus registra Jesus dizendo que ele está sempre com os apóstolos, seus sucessores, evidentemente. Pronto, né? É um exemplo. Né? Onde que homens falíveis obtiveram autoridade para declarar outros homens como infalíveis? Do próprio Jesus Cristo. Aí Jesus não pode dar essa autoridade, não. Ele chegou lá e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, né? Vai fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que lhes tem prescrevido. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Vai. Jesus que deu autoridade. E esse Jesus que é infalível, ele não pode fazer com que esses homens pecadores, falhos, se tornem infalíveis em situações específicas ao ensinar, em matéria de fé e moral, ao definir doutrinas, ao nos dizer que esses homens sejam infalíveis, ao declarar aquilo que é de fé, aquilo que é revelação divina. Ele pode. Por que a Igreja Católica se recusa a honrar Jesus, reconhecendo como o único infalível conforme a Sagrada Escritura? Cara, a Igreja Católica se recusa a honrar Jesus? Não, a Igreja Católica reconhece que só Jesus reconhece o seguinte. Cara, só Jesus. Jesus nunca pecou porque ele é Deus. Né? Cara, mas a Igreja Católica, tudo isso, ao afirmar a infalibilidade do Papa e da Igreja, está honrando Jesus Cristo, caso o protestante não saiba. Na verdade, ele sabe. Vamos voltar ao próprio texto do catecismo que ele citou. Não sei se ele prestou atenção no que está escrito. Aqui, ó. Lê isso aqui, ó. Para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos,
Cristo quis conferir à sua igreja uma participação na sua própria infalibilidade. Ele que é a verdade. Cristo quis conferir à sua igreja uma participação na própria infalibilidade. É Cristo que deu infalibilidade à igreja. Então, quando a gente afirma que a igreja, o Papa e o Sagrado Magistério são infalíveis ao ensinar em matéria de fé e moral, estamos exaltando Cristo. Porque a infalibilidade dele vem de Cristo. Aqui, ó. Para executar este serviço, Cristo dotou os pastores do carisma da infalibilidade em matéria de fé e costumes. Jesus Cristo. A infalibilidade da igreja ao ensinar em matéria de fé e moral vem de Cristo. É ele que deu essa infalibilidade. Então, quando a gente afirma que o Papa é infalível ao definir doutrinas de fé e moral, que o magistério da igreja é infalível ao definir doutrinas de fé e moral, a gente está exaltando Jesus Cristo. Porque essa infalibilidade vem dele. A gente está honrando Jesus Cristo. A gente não está tirando o lugar de Jesus Cristo. Não. Ele continua sendo a única fonte da infalibilidade. O Papa e o magistério não são infalíveis por ele mesmo. São infalíveis por dom que recebeu de Jesus Cristo. Então a gente não está deixando de honrar Jesus Cristo. Pelo contrário, estamos honrando Jesus Cristo. Né? Novamente, protestante parece que não sabe o que diz ou não leu o posto. Enfim. E ele diz que as escrituras ensinam que só Jesus Cristo é infalível. Sério. Os versículos que ele apresentou dizem apenas que Jesus Cristo diz apenas que as pessoas pecam e que Jesus Cristo não conhecia pecado, mas nenhum afirma que só Jesus é infalível. E agora, eu vou mostrar na Bíblia a infalibilidade da igreja, do Papa. Jesus prometendo esse dom de infalibilidade. Vamos ver que foi Jesus que deu infalibilidade à igreja. Né? Muito bem. Vou usar uma Bíblia protestante, Bíblia Mãe da Revista Corrigida, né? Então é o seguinte. Então, primeiro versículo que eu vou citar aqui, ó. Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Essa passagem todo mundo conhece, mas vamos ler aqui, ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Jesus prometeu à igreja que as portas do inferno jamais iriam prevalecer. A igreja jamais seria vencida pelo inferno. Ora, se as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja, logo isso quer dizer que a igreja jamais vai se desviar da verdade. Porque se a igreja se desviar da verdade, então as portas do inferno teriam prevalecido. A igreja se desviar da verdade é o mesmo que dizer que as portas do inferno prevaleceram. Se a igreja jamais iria se desviar da verdade, é porque a igreja jamais vai apresentar como de fé, jamais vai definir doutrinas fé e moral que estejam erradas. Doutrinas erradas de matéria de fé e moral. Então, tá aqui o primeiro texto aqui, ó. Agora o versículo 19. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra, está falando para Pedro, né? Será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Poder da chave. Né? E no capítulo 18 ele dá esse poder aos apóstolos em comunhão com Pedro. Veja. Ele não está... Aqui, ó. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será ligado no céu. É claro, a gente tem que ficar claro que aqui Jesus não está negando a autoridade de Pedro sobre nós. Por que eu digo isso? Cara, primeiro porque Jesus deu o poder das chaves, em particular, somente a Pedro. Né? Cara, singularmente a Pedro. Ele não precisaria ter feito isso caso a autoridade da chave da Pedro fosse igual à dos apóstolos, no mesmo nível, no mesmo grau. Por quê? E quando Jesus aqui em Mateus 18, 18 dá essa autoridade aos apóstolos, Pedro estava presente aqui. Os 12 estavam aqui ouvindo Jesus, né? Só ver desde o início aqui, os discípulos estavam aos pés de Jesus e tal. Eles estavam ouvindo, Pedro estava aqui. Mais pra frente, aqui ó. Então Pedro, aproximando dele, disse, tal, depois de todo esse discurso aqui, ó, no versículo 21, Pedro vai lá e faz uma pergunta para Jesus. Então Pedro estava presente nesse discurso. Então, se Jesus fosse dar a Pedro uma autoridade, ao dar o poder da chave, fosse dar uma autoridade idêntica ao dos 12, ele precisava ter dado em caráter singular para Pedro. Não tem nem sentido ele fazer isso.
Se ele deu de forma singular a Pedro, é porque para Pedro tem um caráter especial, único. E isso é evidenciado também pelo fato que só Pedro e Jesus deu a chave dos céus. Veja que quando ele dá aos outros, ele não diz, eu vos darei a chave do reino dos céus. Não. Ele só deu a chave do reino dos céus a Pedro. Então os outros apóstolos, para exercer esse poder das chaves, eles precisam da chave do reino dos céus, eles têm que estar em comunhão com Pedro, com aquele que tem as chaves. Né? E o jeito, por exemplo, em João 8,12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. São Mateus 5,14, Jesus dizendo aos discípulos, vós sois sal da terra e luz do mundo. Quer dizer que os discípulos são todos luz do mundo, igual a Jesus? Não. São luz do mundo e quando tiver anunciado a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Né? Então ele ter dito que todos são luz do mundo, não está querendo colocar que todos são luz do mundo igual a Jesus Cristo. Do mesmo jeito, Jesus ter dito aos apóstolos que eles têm poder de ligar e desligar, não está dizendo que, não quer dizer necessariamente que eles têm esse mesmo poder igual Pedro. Mas enfim, esse poder de ligar e desligar já mostra infalibilidade. Porque está dizendo que o que for ligado aqui na terra, o que o magistério liga aqui na terra, Deus liga no céu. O que o magistério desliga aqui na terra, Deus desliga no céu. Ou seja, o que a igreja, e o Papa quando fala com esse cara, a igreja permite, define aqui na terra, o céu confirma. O que a igreja proíbe e condena aqui na terra, o céu também confirma. O céu também proíbe e condena. Então, isso define a infalibilidade. Porque o céu não pode confirmar uma coisa que está errada. Mau erro. É verdade? E nem condenar uma doutrina que seja certa. Então, beleza. Então, que já vi no versículo. Mas no versículo confirmando a infalibilidade. São Mateus capítulo 28. No final, aqui, ó. A partir do versículo 16. Ó. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinar a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Jesus deu aos apóstolos a missão de ensinar todas as nações, fazer todas as nações discípulos, ensiná-los a guardar o que Jesus mandou. Só que, para ter garantia de que os apóstolos iriam ensinar corretamente, eles precisariam de dom da infalibilidade. Se Jesus não desse dom da infalibilidade, não ia ter garantia nenhuma de que os apóstolos iam ensinar corretamente, e se os apóstolos e seus sucessores iriam ensinar corretamente o que Jesus deixou. Né? É justamente o dom da infalibilidade que garante que esse ensino vai ser, vai ser correto. Os apóstolos e seus sucessores vão ensinar corretamente, vai se manter a integridade da fé. Não é? É o dom da infalibilidade que garante isso. E para confirmar isso, Jesus termina dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus promete estar sempre com a igreja. Os apóstolos e seus sucessores, até o fim, ele voltar, ele vai estar com a igreja. Ora, se ele vai estar com a igreja, ele vai garantir que a igreja vai ensinar corretamente. Como é que Jesus pode estar com a igreja e deixar ela errar? Não é deixar a igreja se desviar da fé. Não pode. Se Jesus está com a igreja, ele não vai deixar ela se desviar da fé. Ele não vai deixar ela cair no erro. Esse aqui é mais uma passagem que afirma a infalibilidade da igreja. E entre esses apóstolos estava Pedro. Não lembrado. Então Jesus prometeu sempre com Pedro e seus sucessores. Então garantindo que Pedro e seus sucessores vão ensinar a verdade da fé. Outra passagem, é no Evangelho segundo São Lucas. No capítulo 22. Aqui, ó. São Lucas 22, a partir do 32. Aqui, eu vou ler aqui no 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, para vos cirandar como trigo. Né? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Jesus entregou a Pedro uma missão. Tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Confirma os teus irmãos. Jesus entregou a Pedro a missão de confirmar os irmãos, ou seja, no caso os outros cristãos, os outros discípulos, na fé. Agora, se Pedro deve confirmar na fé, ele precisa do carisma da infalibilidade. Porque se ele não tiver esse carisma, como é que ele vai poder confirmar na fé? Como é que ele vai garantir a fé? Se ele não tem infalibilidade, ele pode ensinar errado. Se ele não pode ensinar errado, como ele pode ensinar errado? Se ele pode ensinar errado, como é que ele vai confirmar na fé? Se é para ele confirmar na fé, então ele não pode ensinar errado. Então, e para ter garantia de que ele não vai ensinar errado, ele precisa de uma infalibilidade. Se é para confirmar os irmãos, né? Então, mais uma passagem que reforça o dom da infalibilidade.
Não tem como Pedro e seus sucessores exercerem essa missão de confirmar os discípulos de Cristo na fé, de que eles estão na fé correta, se não tem a infalibilidade, o dom da infalibilidade, quando define doutrinas. Quando o Papa faz um documento definindo uma doutrina sobre fé e moral, um documento ex cathedra, ali, ele está fazendo isso que Cristo disse aqui. O sucessor de Pedro executando essa missão, confirmando os discípulos de Cristo, ou seja, os católicos, na fé. Confirmando na fé. Que estamos no caminho correto. Confirmando a doutrina correta que devemos seguir. Outra passagem que ensina a infalibilidade da igreja de uma maneira ainda mais clara e mais explícita é o Evangelho de São João. São João capítulo 14. Versículo 16, aqui ó. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, nunca vai abandonar a igreja. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece. Mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. E mais adiante ele coloca assim, ó. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então ele promete que o Espírito Santo vai estar sempre com a igreja e ensinar a verdade. E lembrar de tudo que eles têm dito, né? O Espírito da verdade. Versículo 16, Jesus reafirma, no capítulo 16, né? Reafirma a promessa do Espírito Santo. Quer ver? Aqui, ó. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a ti. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aqui, ó. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Cara, esses versículos são claros. Jesus prometeu o Espírito Santo para estar sempre com a igreja e guiar os apóstolos, e evidentemente seus sucessores, né? Sagrado magistério da igreja, na verdade. Ora, se o Espírito Santo vai estar sempre com a igreja e guiar o magistério da igreja na verdade, esse Espírito Santo não pode deixar a igreja cair no erro. Então a igreja vai estar sempre na verdade. Se o Espírito Santo vai sempre guiar a igreja, se o Espírito Santo vai estar sempre com a igreja e guiar a igreja na verdade, então a igreja nunca vai ensinar o erro. É errado. Matéria de fé moral. Então, para negar a infalibilidade da igreja, vai ter que dizer que o Espírito Santo é falível. Ou dizer que Jesus mentiu. Porque se Jesus falou a verdade, o Espírito Santo está sempre com a igreja, o Espírito Santo não falha, porque ele é Deus, ele é ciente, então a igreja, guiada pelo Espírito Santo, também não pode falhar. Né? E para finalizar, mais uma passagem bíblica confirma o dom da infalibilidade. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos 15, Concílio de Jerusalém, né? A questão da circuncisão, né? Eu não vou entrar na questão do que aconteceu, mas assim, sabe que houve a controvérsia da circuncisão? Pedro bateu o martelo, só ver que depois que Pedro fala, não houve mais discussão. Ainda que Tiago tenha sido o último a falar, não foi ele que bateu o martelo. Não teria como ter sido, porque a decisão do concílio foi para as comunidades de Antioquia e Cilícia, fora da jurisdição de Tiago. Então Tiago, sendo bispo de Jerusalém, não tinha autoridade para decidir nada para cristãos de Antioquia e da Cilícia. Tinha que ter vindo do único bispo que tinha jurisdição sobre o mundo inteiro, que é o bispo de Roma, caso aqui Pedro, né? Então essa passagem confirma a autoridade de Pedro, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas eu quero citar a carta que foi mandada. Aqui, ó. Versículo 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Saúde. Então, Antioquia e Cilícia. Versículo 28 diz assim, ó, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Pareceu bem ao Espírito Santo. Ora, se parecer bem ao Espírito Santo, então eles não podem estar errados. Estão afirmando que isso aqui é infalível. Eles não erraram. Porque o Espírito Santo, sendo Deus, ele não erra, ele não pode errar. Matéria de fé moral. Então, se eles estão afirmando que pareceu bem ao Espírito Santo, então eles estão afirmando que
Eles não erraram. Se para receber o Espírito Santo, tá correto o que eles estão falando. É infalível. O próprio Espírito Santo está confirmando, está concordando com isso daqui. Então estão dizendo que isso aqui é um documento infalível. Eles não erraram em matéria de fé e moral. Então, como a gente pode ver, é claro na escritura, na infalibilidade. Várias passagens demonstram isso. Então o cara fala que não é bíblico, pelo amor de Deus, né? Por que não é bíblico? Não... Cara, e como eu falei, se a igreja não tivesse infalibilidade, ele teria que desconfiar da própria Bíblia. Né? E ele finaliza o artigo assim, ó. Conclusão, aqui está mais uma tradição de homens. Tradição de homens é dos homens inspirados que escreveram a Bíblia e receberam a verdade, isso do próprio Jesus Cristo. Então, tradição apostólica. Homens apóstolos, né? Vou corrigir. De homens, esses homens especificamente, apóstolos que receberam de Cristo. Tradição apostólica. Agora levanta mais perguntas do que respostas. Mais perguntas que respostas. Todas as perguntas que o cidadão colocou, eu respondi. Né? Enfim. Por favor, não aceite cegamente a doutrina católica como verdadeira. Procure respostas para essas perguntas na palavra de Deus. E aí deve achar que a palavra de Deus é plano de Bíblia. Não, a palavra de Deus é Jesus Cristo. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Entendeu? A palavra de Deus, Jesus que é a palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em João 1, versículos 1 e 14. E Hebreus 11, 3. O mundo foi formado pela palavra de Deus, que é Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. E tendo sido aperfeiçoado, né, Jesus tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Ele cita esse versículo, não sei qual a finalidade dele citar esse versículo, mas enfim. Ele coloca a torre, no livro, ele tirou esse aqui. Esse site que é de um pastor, né? Aqui, ó. Pastor Elias de Oliveira. E ele cita esse texto que ele diz que ele tirou desse livro aqui, ó. Por amor aos católicos amando, desse autor Rick Jones. Já dá pra ver que o cidadão que, pelo menos o cidadão que escreveu esse livro, talvez e o pastor que postou aqui, sabe que o autor desse texto bateu em espantalho. Né? Então, dá pra ver que houve desonestidade tanto da parte do autor do livro, desse texto que foi colocado aqui, quanto da parte do pastor dono do site que postou isso aqui. Desonestidade por quê? Porque ele sabe, porque dá pra ver, pelo que ele escreve pelas citações do catecismo, que ele sabe que é infalibilidade papal. O Papa é infalível quando define doutrinas referentes à fé e à moral para todos os católicos. E que infalibilidade não tem nada a ver com impecabilidade. Então, quando ele coloca versículos questionando impecabilidade, de ver que o cidadão, é claro que está batendo espantado. Né? Então mais um artigo de reputado, né? Já vou finalizar, né? Então, enfim, era isso que eu queria colocar. Se você gostou, né? Quiser mais conteúdo católico também do que eu ponho aqui no meu canal, aqui na aba de canais recomendados do meu canal tem uma lista de vários canais católicos que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Tá aqui, né? Aí, se você quiser conhecer, você clica no nome, no logo do canal, né? Aí vê lá, se gostar se inscreve, não gostar não se inscreve. Então aqui as indicações. Tem os canais com de conteúdo católico, de apologética, de formação católica. Bom, tá aqui as indicações, né? Então, é isso que eu queria falar, né? Eu nem percebi que o celular tinha caído um pouco aqui, mas tudo bem, né? Agora. É isso que eu queria falar, né? Se você gostou, deixa o like, compartilhe, se inscreve no canal se não tiver inscrito, ative o sininho da notificação se não tiver ativado. Me segue no Instagram se você ainda não me segue. E é isso, né? Até a próxima. Fique por aqui e tchau.